Já tá rolando o Super Odd especial pro Clássico Bavi, Super Odd 2,64, pro Bahia fazer mais de um gol no jogo. O link tá no comentário fixado para você poder apostar com cuidado, com responsabilidade, só se for maior de 18 anos. Fala, nação tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, e claro, compartilha com geral, para dar aquela moral extremamente importante pra gente. Eu vou começar falando sobre o final da preparação do Bahia para o Clássico Bavi, para o jogo importantíssimo que vai acontecer amanhã no estádio Manuel Barradas, o primeiro Bavi do ano, o Bavi da fase de grupos do Campeonato Baiano, o único, né, da fase de grupos do Campeonato Baiano, e o Bahia postou ali um destaque para essa última atividade. O esquadrão está pronto para o Clássico Bavi, neste sábado, dia 24 pela manhã. Os atletas participaram da última atividade com bola antes do duelo no Barradão. Mas antes de qualquer movimentação, o elenco foi para o auditório do CT Evaristo Macedo. Eles assistiram a palestra sobre a arbitragem nacional para a temporada 2026 com Jailson Macedo Freitas, atual presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol da Bahia. Depois, com atividades nos campos 1 e 2, o grupo foi orientado em um treinamento tático com o campo aberto. Vários atletas, antes de deixar o gramado, ainda participaram de exercícios técnicos individuais, cobranças de pênalti, faltas frontais e escanteios, tanto defensivo como ofensivo. O atacante Sanabria fez mais um dia de transição física e técnica, Sanabria ainda sem reunir condições de jogo e dificilmente terá condições de jogo para a partida que vai marcar a estreia do Bahia no Brasileiro da Série A contra a equipe do Corinthians, mas a tendência é que nessa próxima semana ele já começa a trabalhar com um grupo para ir na outra semana, já quem sabe poder voltar aos gramados, ele que teve uma lesão em setembro de 2025, tá? Então esse é o panorama geral para o Clássico Bavi. Ainda não há nenhuma previsão com relação ao time que será utilizado pelo técnico Rogério Ceni na partida, tá? Mas a tendência é que tenhamos uma equipe mais mesclada, já com presenças de titulares. No último jogo tivemos todos os titulares em campo contra o Barcelona de Ilhéus. Agora ainda há uma dúvida com relação a isso, vamos aguardar para ver o que é que o Rogério Ceni fará, o que é que o Rogério Ceni vai fazer, tá? Gente, outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é até um tanto quanto engraçado, eu queria trazer aqui justamente com esse intuito até de certa maneira cômico, né, em relação ao post que foi feito aí pelo Marcos Guedes do Resenha do Leão a respeito de supostos pagamentos antecipados dos vencimentos dos atletas, né? Um tipo de movimentação até arcaica, se a gente parar para poder analisar com frieza, com cuidado, a realidade que vive hoje o futebol, e é um tipo de movimentação que denota o tamanho do desespero do Vitória da Bahia para poder ganhar Clássico Bavi, né? Parece que faz parte até da campanha de Fábio Mota, não perder Bavi no Barradão, independente de qualquer coisa, para isso daí ser uma espécie de validação ao seu trabalho pífio, né? Então tá aí o que trouxe o Marcos Guedes lá no Resenha do Leão, falando o seguinte: tá na conta, Vitória paga salários e direitos de imagem de todos os atletas e funcionários do clube de forma antecipada. Vencimento seria no dia 5 de fevereiro. Vamos com tudo, toda a força no Bavi, tá? Então, mais uma vez, uma pataquadazinha sendo feita antes do clássico para tentar gerar algum tipo de mobilização, algum tipo de motivação a mais para que o time esteja imbuído em ganhar o clássico, porque isso aí é o que adianta, que serve para campanha no final das contas, né? A galera até costuma chamar aí em tom de resenha de assessor de Fábio Mota, né? E aí, através dessas coisas, a gente consegue entender mais ou menos o motivo. Bahia vai encarar com seriedade certamente o clássico, como tem que ser. Eu espero que tenha uma postura aguerrida para poder vencer o jogo, mas não tem necessidade de desespero, né? Não tem necessidade de desgastar de maneira excessiva uma ou outra peça, sendo que a prioridade é começar o Campeonato Brasileiro da Série A bem, né? Alguns se contentam em ficar ali brigando para não cair todo ano. O torcedor do Bahia já está habituado a outra briga, a outra realidade, já está habituado a brigar por vaga em Libertadores e sabe que nos próximos anos tende a galgar posições cada vez maiores dentro da competição, né? Mas enfim, é cômico, é engraçado ver isso e de certa forma é um tipo de situação que é importante ser abordada, né, pouco antes de um clássico Bavi como esse que vai acontecer amanhã no estádio Manuel Barradas. Vamos falar sobre Alejo Vélez agora, meus amigos. Jogador de 22 anos, argentino, está na mira do Sport Clube Bahia.
O atleta tem sido aí alvo de uma espécie de novela, já dá pra gente falar assim, já dá pra gente dizer isso, levando em consideração aí que o Bahia continua interessado e vai, pelo menos é o que a gente sabe, até a próxima sexta, tentar fechar esse acordo. Se não conseguir, vai empurrar para o meio do ano e tentar buscar alguma outra peça tampão aí para poder fechar essa lacuna. Nosso querido Yuri Santana até trouxe aí que, se atuar na fase de grupos da Libertadores, Alejo ainda poderia ser inscrito pelo Bahia no mata-mata em caso de classificação para as oitavas, obviamente. Nesse cenário, reforça a estratégia do clube de aguardar pelo atacante. Enquanto nosso querido Tanaka, do canal Tanaka, que acompanha de perto o Atlético Mineiro principalmente, mas traz notícias de todos os times do Brasil, falou que se Cassierra foi um nome que Sampaoli não pediu, eu não sei. O que eu sei, informei lá no canal, antes de Cassierra, o Galo tentou Alejo Vélez e Bruno Duarte. Além disso, Sampaoli indicou o Icardi, mas a SAF brecou. Então, nosso querido Alejo Vélez também já esteve aí na mira da equipe do Atlético Mineiro, mas a situação acabou não indo adiante, e agora o Bahia é o principal interessado e está disposto aí a fazer uma investida robusta pela contratação do atleta. Trazendo ainda esse apanhado, Michel Corbacho, ele traz no Twitter uma atualização sobre Alejo Vélez, falando que a informação vinda de Rosário é que Alejo vai ficar no Rosário até o final do empréstimo em junho de 2026. Depois, se houver negociação entre Bahia e Tottenham pelo jogador, ao Rosário Central ainda ficaria uma porcentagem por ser o clube formador, uma porcentagem de valor aí para o seu clube formador, tá? Enfim, o apanhado geral, de certa forma, é esse. O Bahia está disposto a contratar, está disposto a investir e aguarda agora uma resposta concreta por parte do Rosário Central. Novela acontecendo, novela rolando de maneira até intensa aí, e essa semana aí, a semana de Bavi, vai ser decisiva. Semana após o Bavi, né? Vai ser decisiva aí pra gente poder ter uma resposta concreta a respeito dessa bendita novela envolvendo o nosso querido Alejo Vélez, que é o grande alvo do Bahia para a posição. Vamos falar agora sobre Juan Pablo, que inclusive deve ser utilizado nesse clássico Bavi. Essa é a tendência, essa é a expectativa, né? Juan Pablo vem se destacando junto com o Cauê Furquim, Del, principalmente ali no setor de ataque, e saiu uma matéria do OK Diário, né, lá da Espanha, um jornal espanhol, né, falando sobre Juan Pablo, que já tem tido, de certa forma, esse lobby aí sendo feito de maneira frequente, justamente por conta do destaque que ele teve nas competições internacionais, né, na Copa do Mundo Sub-17, né, o destaque que ele vem tendo, vem fazendo ele ser mencionado aí de maneira frequente. Juan Pablo, a joia de 200 milhões, com a qual Guardiola teletrabalha. Abre aspas, agora me concentro no Bahia, e aqui tem um destaque aí para uma entrevista, né, de Juan Pablo. Vamos ver aqui o que tem, vou até dar um zoom para poder facilitar aqui, para que vocês possam ler junto comigo o que tem na matéria lá do Diário, OK Diário, né? Não faz muito tempo, o Juan Pablo do Bahia, 2008, sonhava com o que está vivendo agora, tornar-se um jogador de futebol profissional, marcar gol, jogar pela seleção nacional e atrair a atenção de grandes clubes. Em pouco tempo, tudo isso se tornou realidade. E ele tem apenas 17 anos. Você sabe como os jogadores de futebol amadurecem rápido no Brasil, ainda mais quando se é ponta. Nesses casos, cada mês parece um ano. Ponta esquerda, que recentemente liderou o Brasil a vitória na Copa do Mundo Sub-17, está marcando gols pelo Bahia, clube brasileiro pertencente ao City Football Group, e deixou Guardiola e o Manchester City em alerta máximo. Ele já possui uma cláusula de rescisão de 200 milhões de euros para clubes europeus, uma espécie de proteção continental, já que para clubes brasileiros ela mal ultrapassa 17 milhões de euros. O City não quer perdê-lo. Suas atuações levaram a isso. O brasileiro, ambidestro, forte e com faro de gol, impressionou o Guardiola no final de 2024, quando foi convidado pelo City para visitar as instalações e treinar em Manchester. Ele conversou com o técnico espanhol Juan Pablo, jogador estrela do City Group, e conversa com o OK Diário sobre o seu presente e futuro. Vamos falar sobre o início, como o Juan Pablo chegou ao Bahia, e que ele conta um pouco da história, algo que a gente mais ou menos já sabe, já tem dimensão.
já faz mais de um ano desde a sua estreia no time principal do Bahia, como sua vida mudou desde então. Ele fala que desde criança sonhava em jogar profissionalmente pelo Bahia e hoje está vivendo esse sonho. Quando entrou para o time principal, tudo era novidade, o ritmo, a pressão, a torcida, aprendi muito durante esse período com os jogadores e a comissão técnica, dentro e fora de campo, continuo sendo o mesmo garoto apaixonado pelo futebol e pelo Bahia. Como você se definiria como jogador de futebol? Ele fala que é um atacante, que gosta de atacar, driblar e chutar, também gosta de ajudar a equipe, seja com gols ou assistências, sempre tenta jogar com tranquilidade, mas com muita entrega e intensidade. A maneira como você se descreve lembra Vinícius, você se vê refletido nele, ele também brilhou muito jovem, ele falou sim, Vinícius é um grande exemplo, ele saiu do Brasil muito jovem, passou por momentos difíceis e hoje é um dos melhores do mundo, eu gosto muito do jeito que ele joga. E aí falou como ele lida da expectativa, da idade tão jovem, falou que tenta encarar com muita calma, ainda sou jovem, sei que tenho muito a aprender, procuro ouvir os jogadores e treinadores mais experientes para continuar evoluindo passo a passo, com os pés no chão, minha família e o clube me dão base muito sólida, o que me ajuda a manter a cabeça fria. Você treinou com o Guardiola por algumas semanas, se encontrou com ele, sobre o que vocês conversaram, ele quer que você jogue no Manchester City. Aí ele fala, foi uma experiência incrível, o Guardiola é um indivíduo único, com uma visão diferente do futebol. Conhecê-lo foi um grande aprendizado, foi uma conversa muito boa, mas agora estou focado no Bahia. Como foi a sua experiência na Academia de Jovens do City? Com qual jogador você teve o melhor relacionamento? Como era esse relacionamento? Ele falou que foi uma experiência muito boa. Lá pude ver em primeira mão a estrutura de um dos clubes mais importantes do mundo. Treinei com jogadores jovens e aprendi muito. Tive uma boa troca de experiências com o Savinho, também por ele ser brasileiro. Foi uma troca muito especial. Qual foi o pior e o melhor momento que você vivenciou no futebol? Ele fala o período mais difícil foi quando saí de casa, muito jovem, para morar em Salvador. Eu era jovem, comecei a morar na residência Bahia aos 14 anos, então ficar longe da minha família foi complicado, mas o clube me tratou bem desde o primeiro dia e o momento mais feliz, sem dúvida, foi quando marquei meu primeiro gol como profissional. Aquele gol foi a realização de um sonho e a prova de que tudo valeu a pena. Tá aí, entrevista curtinha, mas muito bacana de Juan Pablo, falando inclusive sobre conversa com Savinho, falando sobre Vinícius Júnior, sua referência, falando sobre Guardiola e destacando o foco dele hoje no Sport Clube Bahia. Isso é muito legal, isso é muito relevante. O Juan Pablo promete, não só ele, mas é um jogador que parece mais pronto assim, né, para futebol europeu e tudo mais. Então por isso tanta expectativa em torno dele. É isso, gente. Lembre-se, no comentário fixado, Super-Odd na Betsul, 2,64, Bahia vencer. Bahia, na realidade, fazer mais de um gol no jogo. Essa é a Super-Odd lá na Betsul, só Betnorte é sua. Aposte com cuidado, com responsabilidade, só se for mais de 18 anos. Se gostou, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais Nordeste. E você?